A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e ouvintes do nosso canal. Que grande alegria de poder participar deste grande projeto. Mas, primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Aqui quem vos fala é a Luciana Viana, de nossa congregação na cidade de Serra Bonita, Minas Gerais. Quero agradecer também pela oportunidade à nossa pastora presidente Loide Ramos e ao nosso pastor Gideon Júnior, idealizador e coordenador deste grande projeto, e também ao meu esposo diácono Rafael Oliveira. Hoje estudaremos o capítulo 26 do livro de Deuteronômio. Este é o último capítulo do segundo discurso de Moisés ao povo no livro de Deuteronômio. E assim, meus amados, este capítulo nos relata sobre a lei das primícias da terra, do versículo 1 ao versículo 11, e relembrando, meus amados, que juntamente com essa lei, o Senhor determinou que fosse realizado a festa das primícias, como estudamos nos áudios de Êxodo, capítulo 23 e 34, e no livro de Levítico, no capítulo 23. Onde seria a primeira época de colheita após os israelitas se estabelecerem em Canaã. Seria algo de muita importância, levando a um clímax de todo o povo vendo o cumprimento da promessa de Deus a Israel de uma pátria permanente. Do versículo 1 ao versículo 4 nos diz: E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá como herança, e a possuíres, e nela habitares, que tomarás das primícias de todos os frutos da terra, que trarás da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, e as colocarás em um cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolherá, para ali colocar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dirás a ele: Eu professo nesse dia ao Senhor teu Deus, que cheguei à terra que o Senhor jurou aos nossos pais que nos daria. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e colocará diante do altar do Senhor teu Deus. As primícias da colheita, oferecidas a Deus nesta ocasião, teriam um significado especial, pois os israelitas recordavam do tempo da escravidão no Egito e a libertação milagrosa que lhes permitiam possuir a terra que Deus havia preparado para eles. As primícias seriam levadas ao sacerdote, onde ele movia perante o Senhor, e com isso o povo expressava sua confiança na provisão divina e na gratidão pelas bênçãos. E continuando, meus amados, no versículo 5 ao versículo 11 nos diz: E falarás e dirás diante do Senhor teu Deus: Um Ciro prestes a perecer foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com poucos, e eles se tornaram uma nação grande, poderosa e numerosa. E os egípcios nos maltrataram, e nos afligiram, e nos impuseram dura servidão. E quando clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, o Senhor ouviu a nossa voz e observou a nossa aflição, e com o nosso trabalho e a nossa opressão, e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e de maneira terrível, com sinais e prodígios, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, que é uma terra que mana leite e mel. E eis que te trago as primícias da terra que tu, ó Senhor, me deste. E a apresentarás diante do Senhor teu Deus, e adorarás diante do Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem te dado a ti e à tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Ciro, ou arameu em algumas traduções, é uma referência a Jacó, pois a moradia de seus antepassados se localizava em Arã, que foi traduzido depois como Síria. Como vemos o relato em Gênesis, a família de Jacó sofreu com a fome que assolou Canaã, mas sobreviveu porque desceu ao Egito. Nessa terra, peregrinou com pouca gente, pois havia apenas 70 membros da família do patriarca, quando este episódio ocorreu, como vemos em Gênesis 46, do versículo 8 ao 27. E também vemos em Êxodo, capítulo 1, do 1 ao 5.
O aumento populacional que Deus realizou durante o tempo em que os hebreus permaneceram no Egito é descrito como nação grande, poderosa e numerosa, como vemos em Êxodo, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Meus amados, por mais de 400 anos que os hebreus viveram no Egito como escravos, mas o Senhor ouviu a voz e o clamor de seu povo. A resposta de Deus ao seu povo foi uma das grandes manifestações de sua graça, sua misericórdia e seu cuidado com grandes milagres e prodígios, como vemos em Êxodo, capítulo 2, do 23 ao 25. Tudo o que eles tinham ou que eles plantassem, meus amados, nada lhes pertencia. O povo, depois da saída do Egito, viveram como nômades e ficaram distantes das terras férteis. Entretanto, na terra em que Deus havia prometido, no qual o Senhor nos descreve, uma terra que mana leite e mel, eles desfrutariam de algo que jamais tiveram. Deus os abençoaria abundantemente e eles deveriam expressar sua gratidão. E, semelhantemente, meus irmãos, devemos demonstrar gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito. Como vemos no Salmos 40, Ele também me tirou de uma cova horrível, do barro lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e estabeleceu os meus passos. Amados, eu tenho certeza absoluta que você tem motivos de sobra para agradecer aí ao Senhor por tantas coisas que Ele tem feito em sua vida. Amém? Dos versículos 12 ao versículo 15, nos fala sobre os dízimos. Quando tiveres terminado de oferecer todos os dízimos de tua produção no terceiro ano, que é o ano do dízimo, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer dentro das tuas portas e se saciem. Então dirás diante do Senhor teu Deus: eu trouxe as coisas consagradas da minha casa, e também as dei ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me ordenastes. Não transgredi os teus mandamentos, nem os esqueci. Não comi delas na minha tristeza, nem tirei nada delas para nenhum uso imundo, nem dei nada delas para os mortos. Mas ouvi a voz do Senhor meu Deus e fiz conforme tudo o que me ordenaste. Olha desde a tua santa habitação, desde os céus, e abençoa o teu povo, Israel, e a terra que nos deste, conforme jurastes aos nossos pais, uma terra que mana leite e mel. E aqui, meus amados, além de oferecer as primícias a Deus, o povo tinha que fazer uma oferta anual de dízimos. A cada 3 anos, esse dízimo, ou um dízimo adicional, não era levado ao local central de culto, mas era dado aos levitas e aos pobres na própria localidade do ofertante. Vemos isso em Deu... Vemos isso em Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 28 ao 29. Isso significa que a distribuição deste dízimo não estava sob a supervisão geral dos sacerdotes. A lei, portanto, estabeleceu um requisito especial para evitar a desonestidade e garantir que as pessoas tenham em mente a natureza religiosa da oferta. De acordo com esse requisito, o ofertante, depois de distribuir o dízimo, ele tinha que ir ao local central de culto e declarar diante de Deus que ele havia cumprido totalmente suas responsabilidades. É importante dizer que a prática do dízimo é anterior à lei cerimonial, como vemos em Gênesis capítulo 14, versículo 20, Gênesis 28, do versículo 18 ao 22. Abraão, 400 anos antes da lei ser instituída, entregou o dízimo a Melquisedeque, um tipo de Cristo, como vemos em Gênesis capítulo 14, versículo 20 e Hebreus capítulo 7, do 1 ao versículo 10. Aqueles que usam Mateus 23, 23 para dizer que Jesus sancionou o dízimo antes da inauguração da nova aliança,
mas que, depois de sua morte, essa sanção não é mais válida. Esqueceram-se de que, junto com o dízimo, Jesus menciona também outros preceitos da mesma lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, como vemos em Mateus 23, 23. Se estamos desobrigados do dízimo, por ser da lei, deveríamos também estar desobrigados desses outros preceitos da lei, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé, pois também são da lei. Fica evidente que Jesus reprova os escribas e fariseus pela sua prática legalista e meritória do dízimo, uma vez que pensava que o dízimo era uma espécie de salvo-conduto. Imaginavam que, por serem dizimistas, tinham licença para negligenciar os outros preceitos da lei. Na verdade, os escribas e fariseus, besuntados de hipocrisia, estavam superestimando o dízimo e menosprezando os principais preceitos da lei. Ao mesmo tempo, porém, que Jesus reprova a visão distorcida dos escribas e fariseus, que davam grande ênfase ao dízimo e esquecendo da justiça, da misericórdia e da fé, referenda à prática do dízimo. Deveis, porém, fazer estas coisas, a prática da justiça, da misericórdia e da fé, sem omitir aquelas, a entrega do dízimos. É preciso deixar claro que o dízimo não é uma questão meramente financeira. Trata-se do reconhecimento de que tudo o que existe é de Deus. Não trouxemos nada para o mundo, nem nada dele levaremos, como vemos em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Somos apenas mordomos de Deus, e no exercício dessa mordomia devemos ser achados fiéis, como vemos em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. O dízimo, mais do que um valor, é um sinal de fidelidade a Deus e confiança em sua providência. E a declaração de Israel e de Deus, como vemos no versículo 16 ao 19. Nesse dia o Senhor teu Deus te ordena que cumpras estes estatutos e juízos. Portanto, tu os guardarás e farás com todo o teu coração e com toda a tua alma. Tu declarastes neste dia que o Senhor será o teu Deus, e andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e ouvirás a sua voz. E hoje o Senhor te assegura que serás o seu povo peculiar, conforme ele te prometeu, e que tu deves cumprir todos os seus mandamentos. E te exaltarás acima de todas as nações que ele criou em louvor, e em nome e em honra, e poderás ser um povo santo para o Senhor teu Deus, como ele bem falou. A primeira geração declarou sua lealdade a Deus. A primeira geração declarou sua lealdade a Deus no Monte Sinai, como vemos em Êxodo 24, versículo 7. Moisés havia terminado suas instruções sobre os requisitos detalhados da aliança. Na cerimônia, a nova geração confirmou seu comprometimento com o Senhor. O povo declarou que Jeová era seu Deus e eles guardariam seus mandamentos. E Deus declarou que eles eram seu povo e eles os exaltaria acima de todas as nações. Assim Deus os abençoaria, dando-lhes mais fama, glória e honra do que a qualquer outro povo que ele criou. Ele prometera conceder-lhes honra. De forma muito parecida, o Senhor exaltou sua igreja, separou para si o corpo de Cristo e considerou-o santo. 1 Pedro 2, versículo 9. E assim, meus amados, eu quero agradecer essa rica oportunidade que me foi concedida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.